Salve você antenado aqui no canal, você está no MCB Play, então dá o play para ficar pertinho de todas as informações do Vasco nessa terça-feira. O Vasco que agita o mercado na busca por atacante de lado de campo, hein? Vamos falar bastante sobre isso, porque tem 2 uruguaios na mira e um venezuelano, jogadores que estão sendo especulados no Vasco, e a gente vai falar bastante sobre esse assunto. Bom, falando também sobre dívida milionária sendo cobrada, o Vasco aí sendo acionado na justiça para pagar dívida milionária. E vamos falar também sobre o Gigante da Colina já em Manaus fazendo eventos para agariar sócios torcedores, e Fábio Carille convoca a torcida vascaína com o time principal para a estreia dessa equipe comandada pelo treinador lá na Arena da Amazônia. Mas antes de a gente começar, deixa o joinha para dar aquela moral, vai lá nos comentários deixar a sua opinião, e falando em comentários, corre aqui no primeiro comentário fixado, porque ali está o link da Estrela Bet. A Estrela Bet é parceira aqui do nosso trabalho, é jogo legal, plataforma legalizada no Brasil e quer te dar até R$500 de bônus. É isso mesmo, galera, R$500 de bônus. Link, primeiro comentário fixado, clica lá e vamos fazer os palpites esportivos juntos. Eu daqui, você daí e a gente junto na Estrela Bet. Fechou? Corre ali no primeiro comentário fixado. Faz o seguinte, solta a vinheta, bora pro vídeo. Dívida milionária sendo cobrada, o Vasco vai ao mercado em busca de atacante e, claro, a gente vai falar bastante sobre o Gigante da Colina em Manaus. Começaram os eventos e, claro, muitos sócios torcedores se associando. Espero que o torcedor manauara, eu sei da dificuldade que temos, principalmente financeiramente no país, mas espero que a Arena da Amazônia esteja lotada na próxima quinta-feira, no jogo entre Vasco e Madureira aí com o elenco principal. Bom, mas vamos falar sobre mercado da bola. O mercado da bola se agita no Vasco, A gente observa a procura do Cruz Maltino por um atacante e a gente, claro, fala sobre Brian Rodrigues, um dos principais alvos do Vasco no mercado, Um jogador altamente valorizado no futebol mexicano, diga-se de passagem, Um jogador que tem um aproveitamento muito bom lá no América do México, vem sendo a sensação com apenas 24 anos de idade, e o Vasco sabe que para tirar o Brian Rodrigues lá do América do México, vai ter que fazer uma proposta com valores financeiros consideráveis. Não vai ser fácil tirar o uruguaio da equipe mexicana. Lembrando que outras equipes também estão de olho em Brian Rodrigues, alvo do Vasco no mercado. Vamos, claro, falar muito sobre essa versatilidade no ataque, porque o Brian Rodrigues não só joga como ponta, que foi um pedido especial do Fábio Carille, mas também como centroavante. E o Vasco tem essas duas demandas no elenco, O Vasco precisa de um centroavante para substituir o Pablo Verrete e também precisa de pontas, porque o Vasco perde o Adson e o David agora para o início da temporada e vai precisar de reposição à altura para que venha, um início de trabalho um pouco mais consistente, já que Jean Davi, o Emerson Rodrigues de saída não servem atualmente, principalmente o Jean Davi muito criticado pelo torcedor vascaíno. Já inicia o ano sob pressão, já inicia o ano com aquela dificuldade ali de aceitação do torcedor, claro, porque não joga nada, então não tem o que o torcedor possa fazer. A situação envolvendo os lados do campo mais específicos também é uma opção, e o Vasco observa alguns jogadores no mercado. Um deles, Brian Ocampo, o uruguaio também de 25 anos de idade, joga no Cádiz da Espanha, pode ser uma opção. Já ele não é versátil, ele não joga como centroavante, ele só joga como ponta direita e ponta esquerda. O jogador tem contrato lá na Espanha com o Cádiz até junho de 2026. Não é uma contratação também muito simples, mas o Vasco pode tentar um empréstimo pelo jogador uruguaio de apenas 25 anos de idade. Outro atleta que o Vasco também observa, que também joga pelas pontas, é Darwin Machis, o venezuelano de 31 anos de idade, tem uma vasta carreira, vários clubes ali, já jogou na seleção venezuelana, um jogador veloz, muito rápido, tem contrato também com o Valladolid até dia 30/6/2026, meio do ano de 2026, e o Vasco observa também um jogador
para avançar numa possível oferta por empréstimo, é claro, né? Jogadores não tão simples de serem negociados, né? Mas podendo querer voltar ao futebol sul-americano, e o Vasco se coloca aí à disposição de alguns atletas para, quem sabe, né, o Vasco observar de perto uma possível transferência com oportunidades no mercado. Jogadores mais valorizados são mais difíceis, né? Falando sobre o Vitor Sá, tive uma conversa com algumas pessoas que sim, confirmaram que o Vitor Sá tem o interesse do Vasco. O Vasco foi procurar o jogador quer voltar ao Brasil por conta do seu filho, tá lá na Rússia, longe do seu filho, e tem aí o seu ponto frágil, né, que é a família, para voltar ao futebol brasileiro. O Vasco se colocou à disposição do Vitor Sá, mas o Krasnodar não quer liberar o jogador. O Krasnodar está em fase final, lá lutando pelo título, e não abre mão aí do Vitor Sá para essa luta que pode ser aí concretizada com o título do Campeonato Russo. Então, vontade do Vitor Sá de voltar ao Brasil? Tem. Vontade do Vasco de contratá-lo? Também. Mas o Krasnodar não vai liberá-lo agora. O jogador também tem contrato até junho de 2026. Renovou aí de forma automática em setembro o seu contrato, né? Setembro de 2024. E o Krasnodar não libera o jogador agora por imediato. Bom, falando agora sobre dívida milionária. O técnico Dorival Júnior cobra pouco mais de R$2.199.000 do Vasco na justiça, referente ao trabalho que ele exerceu no Cruz Maltino em 2013, né? Mais uma ação jurídica, mais uma ação judicial cobrando o Vasco na justiça diante de um cenário hostil financeiramente. Herança maldita aí. O Pedrinho vai ter trabalho para controlar as finanças do clube com essas dificuldades financeiras geradas aí por terceiros e agora estourando no colo do presidente, né? Claro, a gente não pode aliviar também muita pressão em cima do presidente Pedrinho, que fez a venda do Palácios, do Orediano. Existe uma grana entrando, mas as situações a serem resolvidas de forma judicial se acumulam e o Vasco vai ter trabalho para esses fins. Bom, falando agora sobre Vasco em Manaus. Atenção, torcedor manauara, hein? Os eventos começaram. O Almirante está em Manaus. Eu tinha falado sobre esses eventos. E o sócio torcedor de Manaus começa a crescer, né? Existe um stand no shopping lá em Manaus fazendo todo esse movimento para angariar novos sócios. E claro, né, vem fazendo sucesso o Almirante. Vale lembrar que o técnico Fábio Carille convoca a torcida vascaína para comparecer lá em Manaus para acompanhar o Vasco na Arena da Amazônia em grande público. Felipe Coutinho também já fez um vídeo chamando o torcedor. E claro, você de Manaus, a gente sabe a dificuldade financeira que está o nosso país, né? Nosso país sofre um pouco por essa questão financeira, mas acreditamos que a Arena da Amazônia estará lotada para o jogo entre Vasco e Madureira. Estreia do elenco principal. E claro, eu queria saber a sua opinião. Você, manauara, estará presente? E claro, prepare-se, Brasil. Todo lugar do Brasil o Vasco vai fazer um evento para angariar novos sócios, e quem é sócio terá exclusividade em várias situações. Então, você não perde por esperar. Seja sócio, não perca chance. Rapaziada, eu vou ficando por aqui. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações. O Vasco apresenta hoje no CT Moacir Barbosa, Maurício Lemos, Daniel Fusato e Lucas Freitas. Falam com a imprensa. A gente, claro, vai dar destaque a isso já já na hora do Vasco. Fechou? Um forte abraço. Saudações vascaínas.